Estamos em mais um vídeo de Verena Responde. Verena Responde são aquelas perguntinhas que vocês me mandam lá no Instagram, nas minhas redes sociais, e que eu aproveito esse vídeo daqui do YouTube para responder a sua pergunta. Então não esqueça de sempre deixar uma perguntinha lá nas minhas redes, porque pode ser respondida em algum desses vídeos. Mas antes, quero te pedir para você deixar o like nesse vídeo. Por quê? Porque o YouTube te atualiza de todos os vídeos semanais novos que a gente lança aqui nesse canal. Então, sem delongas, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá? Verena, qual ação eu deveria comprar no começo? Essa é a pergunta que eu mais recebo. É uma pergunta assim campeã, vou te falar. Eu primeiro não aconselho você a comprar ação nenhuma no começo. A primeira coisa que eu te aconselho é você estudar. Por quê? Porque não adianta você comprar algo que você não sabe nem por que você está comprando. E depois você vai ficar perdido. E exatamente por isso você vai ficar. Será que vendo? Será que compro? Será que compro mais? Será que vendo? Você precisa primeiro aprender o porquê você está comprando. No início eu prefiro que você compre um ETF. Por quê? Porque o ETF é como se fosse um pacotinho de laranja. Dentro desse pacote de laranja tem vários ativos. Inclusive ações de diversos setores, ações de setores de tecnologia, de transporte, de bancos. Então por que eu prefiro que você invista em ETF? Porque geralmente no início você não tem muito dinheiro para comprar muitas ações e tem uma carteira de investimento, um portfólio diversificado. Portfólio é aquele conjunto de ativos que você tem dentro da conta da sua corretora. Então, como você não tem muito dinheiro para comprar muitas ações ao mesmo tempo, o ETF ele te ajuda nesse início. Por quê? Porque dentro de um só ativo tem várias ações de diversos setores ali dentro. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tenha essa quantidade de dólares para investir. Mas essa quantidade de dólares não é a realidade da maioria dos imigrantes. A maioria dos imigrantes começa com pouco, vamos lá, com seus 300, 400 dólares. Com esse dinheiro, não dá para você comprar muitas ações. Então, o que você faz? Se você comprar poucas ações, o seu portfólio não vai estar diversificado. Você vai estar com todo o seu dinheiro em uma única ação. O ETF não. Com esse dinheiro que você compraria uma única ação, você pode comprar um ETF. Esse pacotinho que dentro dele tem várias ações. Então, o seu portfólio vai estar muito mais diversificado. Então, para o início, eu não aconselho você comprar uma única ação. Até porque tem um problema também de você comprar muitas ações no início. Porque quando você compra uma ação, você tem que acompanhar aquela empresa, você tem que estudar aquela empresa, você tem que saber o balanço da empresa, os produtos, se a empresa está endividada, como é que está o caixa. São muitas informações que você precisa obter no início. E se você não está estudando esse conteúdo de forma aprofundada, a tendência é que você fique desesperado se a ação dessa empresa cai, porque você não entende os fundamentos e você acha que você tem que vender de forma desesperada. Por quê? Porque você não sabe por que a empresa caiu. Talvez a empresa caiu por um movimento normal do mercado, porque estamos em recessão, o caixa da empresa está bom, os produtos continuam bombando no mercado, mas você só vai saber isso se você se aprofundar nos estudos. Então, no início, como você não tem muita educação financeira, eu te aconselho a começar pelos ETFs. Quanto mais você aumenta a qualidade dos seus estudos, você pode investir e diversificar mais comprando outras ações. Rico na Meca, essa pergunta foi longa, mas ela é necessária, tá certo? Vamos para a segunda? Segunda pergunta. Essa é polêmica e dá geralmente hater quando eu falo isso, quando eu respondo essa pergunta. Bitcoin, Verena, é um bom negócio? Deixa eu te perguntar a primeira coisa. É um bom negócio para quem? Quanto você entende de Bitcoin? Quando você pensa em Bitcoin, eu quero que você reflita agora nesse vídeo. Quando você pensa em Bitcoin, o que é que você imagina? Você já estudou a fundo o Bitcoin? Você sabe qual é a origem dele, a segurança dele, como é que funciona? Você tem conhecimento desse produto? A primeira coisa para abrir esse vídeo é: tudo que você não tem conhecimento, você não deve investir. Se você está me fazendo essa pergunta, é porque você não tem certeza, você não tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, você não deveria investir em Bitcoin. E não só em Bitcoin, como em coisa nenhuma. Só invista naquilo que você conhece. Outro ponto que eu quero te lembrar é o seguinte: o Bitcoin ele é algo novo no mercado. Ele é algo que ainda não se estabilizou e outro é um investimento de altíssimo risco. Se você for investir em Bitcoin, eu aconselho você pensar muito nisso e pensar que você está colocando o patrimônio de uma vida nesse ativo. Então, assim, pense no seu dinheiro vivo na sua mão. Sem muito conhecimento, você investiria em Bitcoin? Eu
Gosto de investir em ativos que geram renda. Então o Bitcoin ele já não está na minha lista, porque eu gosto de investir em coisas que vai me colocar dinheiro no meu bolso. Entendeu? Exemplo, imóvel. Você compra um imóvel, você recebe o aluguel. Você compra ações de grandes empresas, você recebe os dividendos. Essas empresas dividem parte dos lucros com seus investidores. E isso não acontece com o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda digital. E atualmente, como moeda, se eu for investir em moeda, eu prefiro investir em dólares americanos. Se você for parar para pensar na crise que a gente está vivendo agora, na recessão, que é o momento que eu estou fazendo nesse vídeo, o Bitcoin não foi a moeda desejada pelo mundo. A moeda desejada pelo mundo foi o dólar americano. Quando existe uma crise no mundo, as pessoas correm para comprar dólar. Porque a reserva de países, a reserva de empresas, a moeda do comércio internacional e a moeda do petróleo, da compra e venda do petróleo é o dólar. Então eu, particularmente, prefiro ser conservadora e investir em dólar. Eu não tenho nada contra qualquer um de vocês investir no Bitcoin, mas hoje existem mais de 6 mil, 7 mil ativos para eu escolher e o Bitcoin não vai ser a bola da vez. Então, invista naquilo que você entende. Se você entende de forma aprofundada de Bitcoin e você considera ele um bom investimento, vá fundo. Esse não é o meu caso, o Bitcoin não está na minha lista de top 20, tá certo? Vamos lá que ainda dá tempo para a terceira pergunta, que também é polêmica. Hoje vocês tiraram o dia para me fazer pergunta polêmica. Verena, vale a pena fazer day trade? Eu quero voltar para a segunda pergunta. Se você está me fazendo essa pergunta é porque você já está na dúvida. Você precisa estudar mais sobre o que é day trade. O que é day trade? Day trade é a compra e venda de ativos, é ganhar na compra ou na venda de algum ativo. Eu quero te dizer que essa é também uma atividade altamente arriscada. O que isso quer dizer? É impossível você ficar o tempo inteiro de frente para o computador, largando sua carreira, largando sua profissão, largando seus filhos de lado para ficar o dia inteiro operando no mercado, comprando e vendendo. Então eu quero dizer o seguinte, o day trade, para quem quer viver a vida, para quem quer viajar, para quem quer curtir a sua vida, para quem tem uma carreira, ele não é real para você. E o segundo motivo, de acordo com dados estatísticos de grandes bilionários e investidores do mundo, o day trade, as chances de você perder são muito maiores do que você ganhar. A porcentagem de quem ganha é mínima. Nem aqueles gênios de Wall Street ganham o tempo inteiro, eles perdem. Então, ao contrário do day trade, você pode investir no longo prazo esperando ter resultados no futuro e a certeza disso dar certo é muito maior. Estatisticamente, você investir no mercado americano e aguardar ele dar frutos no longo prazo, você tem uma chance infinitamente maior de você ter sucesso, tá certo? E uma outra coisa, Rico na América, eu tenho um ditado que eu sempre gosto de falar. Não foi só sua mãe que fez filho esperto. Por que, Verena, você está dizendo isso? Os grandes bilionários da Bolsa de Valores como Warren Buffett e Peter Lynch fizeram dinheiro, construíram seu patrimônio no longo prazo. Por que você acha que você vai ficar rico do dia para a noite? Isso não é uma realidade para a maioria das pessoas. Não existe dinheiro fácil. Se fosse assim, todo mundo estaria rico. É só ir lá fazer um day tradezinho e ficar rico. Não. O dinheiro vem do trabalho e dos investimentos no longo prazo. Então sempre parta desse pensamento. Não foi só minha mãe que fez filho esperto. Se só eu fosse esperto, todo mundo estaria rico. Então, assim, a matemática do day trade, ela não é uma matemática exata. Para uma pessoa ganhar, centenas e milhares de pessoas estão perdendo dinheiro. Até porque saber quando é que vai subir, quando é que o mercado vai cair, não é uma coisa tão fácil. Eu vou te dar um exemplo. Existem coisas que acontecem no mercado financeiro que a gente não pode calcular, como, por exemplo, o Covid. Ninguém tem como imaginar e prever o Covid. Outra coisa, o ataque às Torres Gêmeas. A gente não tem como prever que os terroristas iam atacar as Torres Gêmeas. Como guerras, questões políticas, geopolíticas. Então, investir em day trade, na minha opinião, é você gastar muito tempo, energia, se afastar da sua família, das suas viagens, de tudo que você gosta, perder seus dias de vida para ter um resultado talvez mínimo ou até mesmo se encher de dívida, como acontece com as pessoas quando faz day trade. Verena, por quê? Porque tem gente que pega dinheiro emprestado na corretora para
investir no day trade e acaba virando uma jogatina, acaba virando um cassino. As pessoas não têm métricas para decidir aonde investir e é aí que a bola de neve acontece. Por quê? Porque o day trade, esse mercado também é movido pela ganância. Então tome muito cuidado, porque eu, Verena, com 16 anos de carreira, eu não tenho um colega de trabalho que ganhou dinheiro com day trade que eu saiba. Eu conheço muitos que se envolveram com day trade e perderam mais do que ganharam. Então, foque no longo prazo, invista em boas empresas e foque nos seus dividendos e na sua aposentadoria. O resto vai para casa. Foca no seu trabalho, foca em crescer na sua carreira e nos seus negócios, porque você vai ganhar muito mais com isso do que com day trade. Então, Rico na América, o Perguntas e Respostas de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. E outra, me segue nas minhas redes sociais, lá no Instagram, Verena Oficial, porque lá você também vai ter a oportunidade de deixar sua dúvida na minha caixinha e eu te responder lá no meu Instagram. Até o próximo vídeo.